ter essa honra, né? Tá bom? Agora sim, vamos à leitura da carta aos Romanos, capítulo 1, verso 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. E quero ler também Romanos 9, verso 1. Capítulo 9, verso 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Até aqui. Convido os irmãos a uma breve oração. Oremos. Pai eterno e santo, glorificado seja o teu nome. Nós te adoramos e te rendemos graças, Senhor. E estamos agora neste momento de culto, Deus, diante da tua santíssima palavra. E nós desejamos, Senhor, nós precisamos, necessitamos, temos carência, Deus, de sermos instruídos pela tua santa palavra. Isso só acontecerá, Deus, se for esta tua santa vontade, se o teu Santo Espírito vier iluminar esta palavra já revelada aos nossos corações, à nossa mente, à nossa alma, guardá-las na nossa memória, Deus, nos hidratar, nos curar, ó Deus, nos trazer vida, nos renovar forças, Deus, nos trazer a confiança, Deus, que o Senhor é rocha. Para isso, Deus, eu lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados, e eu rogo a Ti, Senhor, eu clamo a Ti, que neste momento eu diminua, e só prevaleça a Tua palavra, que eu desapareça, Deus, e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho-vos proclamar a Cristo, a porta estreita, o caminho de volta para Deus, o Deus encarnado que veio nos ensinar sobre o seu reino. O terceiro mandamento aborda algo muito importante: respeito e reverência ao nome de Deus. Vimos no último domingo, nós estudamos sobre os cuidados com juramentos e votos. E hoje vamos analisar outras questões sobre esse tema, o terceiro mandamento, que diz não invocar, que nos proíbe de invocar o nome de Deus em vão, porque traz uma ameaça e diz que Deus não terá por inocente aquele que invocar em vão o seu nome. Então, nesta pequena meditação que faremos acerca do terceiro mandamento, eu quero trazer ao pensamento da amada igreja 3 tópicos. O primeiro é que o nome de Deus é a sua identidade. Segundo, que o nome de Deus não pode estar envolvido com malícias nem frivolidades. E o terceiro, que o nome de Deus está intimamente relacionado à sã doutrina. Quando ferimos a sã doutrina, nós invocamos erradamente o nome de Deus. Por isso, há muito perigo aí. Sobre a identidade do Senhor, nós vemos que Deus, Ele é Criador. Gênesis 1, 27 diz que Deus criou o homem e criou a mulher. Macho e fêmea os criou, ou seja, nós, cada ser humano, é uma criatura de Deus. Só por este motivo, nós devemos ter respeito e reverência a Deus. Pelo simples fato dele ser o nosso Criador. E também as Escrituras dizem que Ele criou os céus e terra. No Salmo 124, verso 8, diz que Ele, o Senhor, é o Criador dos céus e da terra. E também dentro da identidade de Deus, nós vemos que Deus, Ele não é apenas Criador. Deus, Ele é o condutor das coisas, e Ele é tão poderoso, Ele é todo poderoso,
E neste poder dele, ele exerce esse poder sobre o homem e a mulher que ele criou, e também sobre os efeitos da natureza que ele criou, céus e terra, e também sobre as nações. Eu quero convidar os amados irmãos aqui para olharmos no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, a partir do verso 4. Eu convido a Santa Igreja de Deus para contemplar o poder de Deus aqui. Jeremias capítulo 1, leremos a partir do verso 4, leremos até o verso 10. A mim, diz Jeremias, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Note que esse as aqui tem uma crase, é um profeta para as nações, às nações. Te constituí profeta às nações. Te constituir profeta, não te constituir profeta às nações, mas para as nações, às nações, Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo que eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Note, veja bem aqui o poder que existe na identidade desse Deus, e olhe para a vida pequena do ser humano, e veja se o ser humano tem condições de chamar o nome de Deus em vão, de fazer piadas ou de blasfemar o nome de Deus. Olhe o poder que existe concentrado aqui. Primeiro, veio a palavra do Senhor. No verso 2 diz: veio a palavra do Senhor. E no verso 4 diz: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo. Ou seja, Deus, de todos aqueles que Ele criou, Deus trata individualmente a cada um. E Deus, então, neste caso aqui, estamos falando de Jeremias, mas a Bíblia tem exemplos de Deus tratando individualmente com diversos. Recentemente vimos Deus falando através da sarça com Moisés, e Deus chamando os seus apóstolos, e vemos isso na Bíblia inteira. E assim Deus faz conosco também. Deus nos trata com individualidade. Embora existam bilhões de pessoas no mundo, há cerca de talvez 7 bilhões de habitantes no mundo, Deus trata cada um com individualidade. Ou seja, você é único para Deus. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo, mas nenhuma delas é como você. Nenhuma delas é como você para Deus. Nenhuma delas representa para Deus o que você representa. E aqui Deus deixa isso tão claro, falando sobre Jeremias. E ele diz aqui, olha só: a mim, Jeremias diz, a mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo. Em meio à multidão de pessoas que tinha ali, na terra dele, no mundo daquela época, a palavra veio diretamente a ele. E Deus aqui então começa a demonstrar um grande poder. Olha só, quem tem poder como este? Aonde nós podemos encontrar um poder como este? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Irmãos, essa frase aqui, se você for pensar
com uma racionalidade ou cientificamente. Isso aqui é um negócio totalmente que não tem como haver um entendimento humano. Como que alguém pode conhecer algo que ainda não existe? Somente Deus tem esse poder. Deus, ele tem o poder criador. E Deus, ele é onisciente. A onisciência de Deus não é um atributo, não é um dom de previsão de coisas, mas é o fato de ter o pleno conhecimento das coisas, um conhecimento de tudo, inclusive do futuro. Deus tem conhecimento de todas as coisas e um conhecimento pleno de todas as coisas, até mesmo as coisas que Ele não criou, até mesmo as coisas que não existem, as coisas que nunca existiram e que Deus nunca deu ordem para existir, até isso Deus conhece. Então Deus pode criar do nada qualquer coisa agora, se Deus desejar fazer. A palavra de Deus diz que algo que não existe, Deus traz a existência para beneficiar aqueles que confiam nele. Algo que não existe, Deus traz a existência. Ou seja, Deus, o nome de Deus, a identidade de Deus, o nome de Deus que está assimilado à identidade de Deus, é tão poderoso, é tão grande, que o mínimo que nós podemos fazer é ter reverência e respeito a isso. Porque como que o ser humano, ele pretende medir forças com um Deus que tem um poder sobre algo que nós não conseguimos sequer entender como pode ser possível? Como pode ser possível? Você pode chegar para uma pessoa de 40 anos e falar assim: olha, eu te conheci quando você era um bebezinho lá, desde que você seja mais velho, né? Eu te conheci quando você era um bebezinho. Eu fui lá na maternidade lá e vi você no berçário. Eu te conheci quando você era um bebezinho. O ser humano pode fazer isso, porque o ser humano, aquele bebezinho já existia. Então, você pode conhecer alguém desde bebezinho. Eu vi você quando você era bebezinho, eu vi você no berçário. Alguém pode dizer isso? Mas ninguém pode dizer: olha, te conheço. Eu não posso chegar aqui para os irmãos e falar assim: viu, eu te conheço antes de você estar no ventre materno. Ninguém pode dizer, ele simplesmente não existia. Não existia. E Deus fala para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Não é apenas que eu sabia de você, mas eu determinei você. Não é apenas que eu tive uma previsão e que você ia nascer e você se tornaria um profeta. Não é que eu tive uma previsão que um dia você ia nascer e você iria morar na cidade de Indaiatuba e congregar na igreja reformada em Indaiatuba e ter essa atividade e fazer aquilo. Não é isso. Não é só isso. É que eu determinei isso. Eu determinei você. Eu criei você. Eu formei você. Antes de você existir, você não era nada, você não existia, você não tinha possibilidade de decisão nenhuma. Você simplesmente não tinha poder de decisão nenhuma. Eu tenho um livre-arbítrio, você não tem. Você não tem poder de decisão nenhuma, porque antes de eu te conhecer, antes de você existir, quando você não era nada, você não era um nome, você não tinha uma sombra, você não tinha membros no seu corpo, você não sabia olhar, você não sabia ouvir, você não sabia falar, não havia neurônios, porque você ainda não tinha cérebro, você ainda não tinha caixa craniana, você não existia. Antes dos seus pais existirem, antes dos seus avós existirem, antes dos seus bisavós existirem, antes de Adão e Eva existir, eu já tinha decretado você. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Eu já tinha visto suas lágrimas, eu já tinha recolhido as suas lágrimas, eu já tinha atendido as suas orações, eu já te amava com um amor intenso, ao ponto do apóstolo João chegar e falar: vede, olha, com que grande amor Deus nos amou. Como Ele é grande,
Como é grande esse Deus, como é grande esse amor, como é grande esse poder. Quem é o homem para blasfemar o santo e terrível e glorioso nome de Deus? Não chame o nome de Deus em vão, porque absolutamente não tem como Deus ter por inocente quem faça isso. Porque quem faz isso é alguém que desmerece, é um escárnio, é um zombador, é alguém que não merece uma restituição de algo bom, porque simplesmente zomba do Criador de todas as coisas, do maior amor do mundo, daquele que enviou seu próprio Filho para derramar o sangue puro, para pagar pecados horríveis que ele nunca cometeu, mas que nós cometemos. Então nós temos que ter gratidão, reverência, amor, nós devemos nos submeter, nós devemos ajoelhar e beijar os pés de Deus, nos prostrar diante deles, e não fazer piadinhas de Deus, e não usar o nome de Deus em palavras frívolas no nosso dia a dia, porque Ele é poderoso na criação, Ele é poderoso no amor, Ele é poderoso para conduzir as coisas, e Ele é poderoso também para condenar ao inferno. Existem pessoas que dizem por aí que não existe inferno. Ora, essas pessoas negam Cristo. Cristo foi quem mais ensinou sobre o inferno e as penas eternas. Cristo falou assim: olha, não tema aquele que mata o corpo e nada mais pode fazer. Direi a quem deveis temer: antes temais aquele que mata o corpo e tem poder de lançar no inferno. Ora, se o inferno não existe, Cristo está falando para não temer a Deus. Ora, se essa falsa doutrina do aniquilacionismo, que eles dizem que não existe inferno, mas os ímpios serão aniquilados, quem ensina isso está mandando negar a Deus, não temer a Deus, porque Cristo fala: não tema aquele que pode matar o corpo e não pode fazer mais nada. Se Deus só pode matar o corpo e destruir a pessoa, Cristo estaria falando então: não tema esse Deus. Mas Cristo está falando: não tema aquele que só pode matar o corpo e não pode fazer mais nada. Antes temei aquele que tem poder para matar o corpo e lançar a alma no inferno. Não há aniquilacionismo. Essas seitas estão pregando errado, estão pregando diabolicamente mentiras. Cristo ensina. Portanto, temamos o verdadeiro nome de Deus, aquele que tem poder tanto para matar o corpo como para lançar no inferno. E aqui diz, olha só: veio a mim, pois, a palavra do Senhor em meio a todos os habitantes do mundo. Ele falou diretamente comigo: antes que eu te formasse no ventre materno, ou seja, foi Ele que me formou, e antes de Ele me formar, Ele já me conhecia, e antes de eu sair da madre, antes de eu decidir alguma coisa na minha vida, antes de eu saber que tipo de comida eu gosto, que tipo de roupa eu vou usar, qual que é meu idioma, antes de eu aprender a falar, antes de eu aprender a pensar, antes disso, Ele me designou para algo. Olha só: antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saísse da madre te consagrei. Formou, conheceu e consagrou. E depois disso, Deus constituiu o Jeremias para ser profeta. Não apenas um profeta para as nações. Tudo isso antes de Jeremias ser alguma coisa. Então, um dia, quando Jeremias já tem um entendimento, Jeremias já foi formado no ventre da sua mãe, Jeremias nasceu, Jeremias foi alimentado pela sua mãe, Jeremias já estava numa idade onde ele já tinha uma compreensão. Então Deus chega para ele e fala: olha só, quem é você? A pergunta mais antiga da humanidade, né? De onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui? São as perguntas mais antigas da humanidade. Então Deus chama Jeremias e explica: olha só, quando você não era nada, eu te conheci. No ventre da tua mãe, eu te formei lá. Antes de você nascer, eu te consagrei.
e te constituí profeta para as nações. E então Jeremias, ele dá aquela resposta que normalmente nós damos. Ou seja, a menos que a pessoa quando ela é chamada mesmo por Deus, né? E ela percebe que há um chamado de Deus, ela olha para si mesma e fala: nossa, o Deus do universo está mandando eu fazer tal coisa, mas eu não posso. Todo ser humano pensa isso. Por quê? Porque diante de toda essa grandeza de Deus, a gente olha para nós mesmos, nós falamos: eu não posso, é impossível. Porque se nós olharmos, né, aos nossos olhos, existem pessoas muito melhores, muito mais capacitadas e muito mais adiantadas nas coisas, e com muito mais recursos e com muito mais condições, e nós olhamos para nós mesmos e falamos assim: olha, não tem como eu fazer isso, né? É como se o técnico da seleção chamasse a gente para jogar uma Copa do Mundo. Eu não tenho condições de fazer isso, né? Mas não, o técnico da seleção, ele não pode nos capacitar para fazer aquilo. Ele só pode convocar aqueles que já estão capacitados. Mas Deus, ele pode chamar e ele pode capacitar. E aí então, o Jeremias, ele dá a resposta que normalmente o ser humano dá. Aquele ser humano sincero. E ele diz: Senhor, então disse eu, olha, tem uma exclamação. Tem uma exclamação aqui. E aí vem outra exclamação. Senhor Deus, Senhor Deus. Essas duas exclamações aqui, elas podem nos ensinar tantas coisas, irmãos. Tantas coisas. Primeiro, isso é um choque para Jeremias. Olha Jeremias está lá, jovenzinho. Aí no meio de todo o seu povo, né? E de todas as pessoas que existem no mundo, vem para ele a voz do Senhor. E a voz do Senhor chega e demonstra um poder desse. Quando você não era nada, eu te conheci. Eu te formei no ventre da tua mãe. Fui eu que te formei. Eu designei você para isso. Eu consagrei você. Eu te constituí, ou seja, determinei que você seja assim. Você está constituído para esta obra. E vem aquelas informações, e Jeremias, jovenzinho, recebe aquelas informações, e a resposta dele é: como? Quanto poder é esse? O Senhor que me formou, o Senhor me conheceu antes, quando eu não era nada. Antes de eu existir, o Senhor me conheceu, o Senhor me formou, mas o Senhor me determinou para ser profeta das nações. Nações. Não é nem profeta na minha família. Não é um profeta no meu bairro, não é um profeta da sinagoga ali que eu congrego. O Senhor está me chamando para ser profeta das nações. Resposta de Jeremias: o que o homem vai falar diante do poder de Deus? E aí, imagino que Jeremias olhou para ele, porque o texto vai dizer que ele fala: eu sou apenas uma criança. Mas antes disso, Jeremias ele faz outra exclamação. E ele diz: Senhor Deus. Como? Isso é muito pesado para mim, Senhor. É muita obra para eu fazer. É muita responsabilidade para alguém que eu não tenho a menor condição disso. Não é possível. Não pode ser eu. Deve ser alguém aqui do lado, deve ser outra pessoa, tem pessoas melhores. Tem tantos sacerdotes aqui, tem reis, tem sacerdotes, tem pessoas, aí tem escribas, que são doutores da lei, tem tanta gente boa. Eu sou apenas uma criança. Então ele faz essas duas exclamações: Senhor Deus. E aí então, depois dessas duas exclamações, ele explica a sua dificuldade para Deus, e ele fala quem exatamente ele é diante dos seus próprios olhos. Primeiro ele explica a dificuldade dele, e ele diz: eis que não sei falar. Assim como o Senhor me chama para ser profeta, eu não sei falar.
Quantas pessoas passaram a vida inteira se inutilizando, se omitindo, deixando de fazer coisas preciosas, que bastava ela dizer, como disse Isaías, não Jeremias, como disse Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías só disse isso depois que Deus fez todo um trabalho com ele, né? Mas quantas pessoas se omitiram a vida inteira, se apequenaram, porque simplesmente olham para as próprias impossibilidades e incapacidades. Eu não sei falar, olham para as próprias dificuldades, como eu. E pessoas passaram a vida inteira, irmãos, se omitindo, não fazendo algo útil que poderiam ter sido feito, se falasse: Senhor, eis-me aqui, sem entender que a capacitação vem de Deus, não é as nossas próprias forças, irmãos. Ninguém tem forças para fazer a obra de Deus, tudo provém de Deus. Todo ser humano olha e fala: eu não consigo fazer isso. Todo ser humano tem temor de fazer, mas ele pega e fala a dificuldade dele para Deus. Eis que não sei falar. E aí depois ele relata como ele se vê. Ele olha para si mesmo e fala: eu não passo de uma criança. Note que ele não fala assim: ah, mas Senhor, eu sou só uma criança. Ele não fala isso. Ele fala assim: eu não passo de uma criança. Ele mesmo impõe limites sobre o seu próprio estado, como se ele não fosse crescer, como se de criança ele não passasse a ser um adolescente, de adolescente não passasse a ser um jovem, de jovem não passasse a ser um adulto. Ele mesmo impõe limites à sua própria condição. É como se nós olhássemos para nós, uma seara enorme que temos aí, com muitas coisas que temos para fazer, uma igreja que a gente pode contribuir para que essa igreja seja uma luz do mundo de fato no bairro, com tantas coisas que a gente pode fazer na nossa família, na sociedade, no local de trabalho, e nós olhássemos para nós mesmos, olhássemos para as nossas dificuldades, olhássemos para a nossa pequenez e nós mesmos colocássemos um limite. Eu não passo disso. Eu não passo de uma pessoa assim. Eu não passo de uma criança. Eu não passo disso. Essa palavra "eu não passo disso" é um limite na mente de muitas pessoas intransponível. E as próprias pessoas se colocam esse fardo sobre eles. Jeremias fala isso de uma forma que parece que há poucos segundos Deus não tinha falado para ele: antes de você existir, eu te conheci. Eu te formei no ventre da tua mãe. Parece que isso soa como nada agora. Ele fez duas exclamações, mas agora parece que as impossibilidades dele são mais fortes do que aquele Deus poderoso que conheceu antes dele existir, que formou ele no ventre da mãe. Parece que agora a impossibilidade dele fala mais alto. Parece que agora a impossibilidade dele fala: Senhor, olha, o Senhor me conheceu antes de eu existir, o Senhor me formou no ventre da minha mãe, mas o Senhor não tem condição de me fazer um profeta não, porque eu não passo de uma criança. É assim o ser humano, é exatamente assim o ser humano. O ser humano, ele não consegue ver o poder de Deus e ver que ele pode fazer mais coisas porque Deus está com ele. Irmãos, uma frase que eu sempre falo: nós podemos, porque Deus é todo poderoso. Sem Deus nós não podemos, mas nós podemos, porque o poder não é nosso, a capacitação não é nossa, os recursos não são nossos. Nós podemos, porque Deus é todo poderoso. Você pode mudar a sua situação, não por você mesmo, não porque você mereça, não porque você é capaz disso, não porque você é o gênio do século 21 ou a gênia. Não, você pode mudar a tua situação porque Deus é todo poderoso. Ele pode todas as coisas. Mas o ser humano, ele vai por esse caminho: eu não passo disso.
Ah, minha situação não muda por causa disso. Eu lembro uma vez conversando com uma pessoa que nunca foi membro aqui da igreja, nunca foi. E ela me contando, Deus precisa mudar uma pessoa ali da minha família e tal. E eu falei assim, irmã, Deus tem poder para fazer isso, Deus tem poder para fazer aquilo, e Deus faz. Ela falou, eu sei. Eu falei, você não crê no poder de Deus? Ela respondeu assim para mim, eu creio no poder de Deus. Olha só o que ela falou para mim, irmãos. Eu creio que Deus tem poder, eu creio que Deus é todo poderoso. Mas esse meu parente é tão difícil. Então Deus é todo poderoso, mas não tem poder sobre o parente dela, que é o problema dela. O nosso problema é o mais difícil de todos. O meu problema é mais difícil que o seu. O meu problema é mais difícil que a guerra da Ucrânia. O meu problema é mais difícil que o conflito de Israel com Hamas. O meu problema é mais difícil do que tudo. Simplesmente porque eu estou sentindo ele na pele. Então, aí a pessoa olha e fala, eu creio no poder de Deus. Mas isso que eu estou passando é difícil demais. Eu creio no poder de Deus, mas eu não passo de uma criança. É isso que Deus está fazendo com Jeremias. E aí então Deus olha para Jeremias, Deus responde para Jeremias, e o Senhor diz, não digas, não passo de uma criança. O que Deus fala para Jeremias é, não te imponhas limites, porque sou eu que estou te chamando, sou eu que estou te enviando. Quem está te enviando sabe o que está fazendo. Quem está te enviando tem poder para fazer. Não foi assim que Deus falou para Josué? Não temas, apenas seja forte e corajoso. Deus falou assim, apenas. Para quem se impõe limites, fala assim, não, mas eu não sou nem forte nem corajoso. Mas Deus fala, apenas. Para Deus, olha como Deus como minimiza isso. Para nós, ser forte e corajoso, nossa, é muito difícil, é o máximo, é algo difícil de eu fazer. Para Deus apenas seja assim. E por que existe esse contraste e essa diferença? E a gente olha e fala, mas ser forte e corajoso é muito para mim, porque eu não passo de uma criança. E para Deus apenas seja forte e corajoso. Porque a força, a coragem, as portas que irão se abrir, os recursos que vão aparecer, as pessoas que vão se submeter, os mares que vão se abrir, os mortos que serão ressuscitados, as pessoas que serão convertidas, os paralíticos que levantarão e andarão, os cegos que começarão a ver, tudo isto vai proceder do poder de Deus. Assim como a força e a coragem para nós fazermos. Eu não posso, mas Ele é todo poderoso. Apenas seja forte e corajoso. Para mim é muita coisa, para Deus é apenas seja forte e corajoso. Porque eu vou te dar a força, eu vou te dar a coragem, e eu vou aplanar os caminhos. Os montes serão caminhos aplanados, porque eu vou fazer isso. Então Deus fala para Jeremias, não digas, não passe de uma criança, porque a todos que eu te enviar irás. Olha só, cadê o livre-arbítrio de Jeremias, né? Jeremias era uma criança aqui, e Deus fala assim, não diga isso, não passe de uma criança, porque a todos que eu te mandar, você vai. Eu estou falando que você vai. É como Jonas, né? Jonas tentou fugir. A Bíblia não diz que Deus falou isso, que falou para Jeremias, falou para Jonas. Aonde eu te mandar você vai. A Bíblia não diz. Mas Deus não muda. E o conceito de Deus é o mesmo. E Deus mandou Jonas ir para Nínive. E ele foi. Ele relutou, foi para Tarso, mas ele foi. Porque havia um propósito definido. Deus pode falar, vai, sabendo que a pessoa não vai. Mas quando Deus determina, ela vai. E é isso que ele está dizendo aqui, ó. Mas o Senhor disse, não digas, não passe de uma criança, não ponha limites. Porque não é você que está se auto-enviando. Sou eu que estou te enviando. Não há falha em mim.
Acabei de te dizer que te conheci antes de você existir. Acabei de te dizer que eu te formei. E acabei de te dizer que te consagrei e te constituí profeta para as nações. Então, aonde eu te mandava, você vai. Então, não se ponha limites. Não se põe limites. Olha como Deus, ele trabalha com a questão humana, né? Como Deus poderia simplesmente enviar o Jeremias não ia nem entender o que estava acontecendo, mas ele ia ter que cumprir a determinação de Deus. Certo? Mas Deus, ele mantém essa espécie de diálogo aqui, explicando para ele, ensinando ele. Deus poderia simplesmente mandá-lo como se ele fosse um robô, mas ele não é um robô. E Deus então trata essa humanidade dele. Deus entende as dificuldades de entendimento no ser humano diante de um Deus todo-poderoso. O homem com o QI mais elevado no mundo, ou a mulher, eu não sei hoje quem é que tem o QI mais elevado no mundo, não sei quem é, mas a pessoa com o QI mais elevado no mundo, diante de Deus não sabe absolutamente nada. E Deus poderia conduzir essa pessoa, mas Deus está explicando ali. Então Deus fala assim, não digas lampaço de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Você vai para todo lugar que eu te mandar, e você vai falar tudo que eu mandar você falar. Entendeu? Então não se imponha limites, porque Jeremias, de fato, você é pó da terra. De fato, você não pode, mas eu posso, e eu estou te enviando, e eu sei o que eu estou fazendo. Quando ele colocou cada um de nós aqui, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Quando ele deu vida para cada um de nós, quando você casou, quando você nasceu, quando você entrou na escola, quando você se formou, quando você foi jogar futebol num time lá, quando você entrou em determinada empresa, quando você foi morar no local onde você mora atualmente, em todas estas coisas, Deus estava presente. E você, conduzido, e você não precisa se impor limites sobre você mesmo. Você deve reconhecer a sua pequenez, mas você deve entender que para as coisas do reino, você é enviado e precioso. É por isso que teu coração está batendo. É por isso que você está respirando. É por isso que você tem uma vocação. É por isso que você está aqui. E aí então, Deus, depois disso, Deus estendeu a mão e tocou na boca dele. Parece que o Jeremias precisava de um empurrãozinho, né? Parece que o Jeremias precisava de algo palpável para ver. Deus não precisava fazer isso. É quantas pessoas Jesus curou, quantos cegos Jesus curou e falou e simplesmente a pessoa começou a ver. Mas um deles, Jesus cuspiu no barro, fez uma lama e pôs a mão e passou nos olhos daquele cego. Aqui, Jesus, Deus, ele diz, estendeu a mão e tocou minha boca, tá? Antes disso aqui, Jesus diz, Deus diz, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, Deus, ele não está dizendo que Jeremias não iria enfrentar problemas ou pessoas hostis, mas que Deus está dizendo assim, não tema eles, porque eu sou poderoso para te livrar, certo? Eu vou te enviar e eu estarei zelando por você. É isso que Deus fala. E aqui vai dizer, depois estendeu o Senhor a mão, tocou-lhe a boca e me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. E finalmente o verso 10, olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Ou seja, você tem carta branca, e o que você vai falar aqui, o que eu mandar você vai falar, e os efeitos da sua palavra vai acontecer ali, no meio do povo, porque você vai estar falando fielmente as coisas que eu falo.
Então, irmãos, nós vemos aqui Deus e a sua identidade, ou seja, Deus é o Senhor Criador do homem e da mulher, Criador dos céus e da terra, e Ele é todo poderoso e onipotente. Ele pode fazer todas as coisas, tá? Segunda coisa, o nome de Deus não pode ser profanado, pois quem o profanar será réu de juízo. Quem o fizer. Quando o mandamento diz: não invocarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente. Se não será tido por inocente, será tido por réu de juízo. Será tido por culpado quem fizer isso, tá? Então nós vemos lá Apocalipse 14:13, diz que as obras dos justos o acompanharão. Não vai dar tempo de a gente ler porque eu me prolonguei aqui no Jeremias. Apocalipse 14:13 diz que as obras dos justos o acompanharão. Que obras são essas? Os méritos de Cristo, que Deus vai olhar, a quem nós estaremos servindo. Por isso que nós não fazemos caridade, nós fazemos o serviço piedoso, que é servir a Cristo neste mundo, dar alimento, ter misericórdia, mas servindo a Cristo. Fazemos tudo isso, tá? Agora, Mateus 16:27 vai falar que os ímpios vão levar as suas obras. Os ímpios. Então, aqueles salvos de Apocalipse 14:13 serão julgados pelos méritos de Cristo, serão absolvidos, porque não há pecado em Cristo. Então Deus vai olhar para nós e vai ver os méritos de Cristo. Sem isto, sem Cristo, pessoa que fala assim: eu não passo de uma criança, eu não vou servir a Deus não, porque eu não posso, os meus limites são maiores do que o poder de Deus. Esses serão julgados pelas suas próprias obras. E é por isso que Deus fala: não diga isso, eu sou como uma criança, porque aonde eu te enviar você vai. Você pode, porque eu sou todo poderoso. Então, os ímpios de Mateus 16:27 serão condenados pelas suas próprias obras. Então, para nós, irmãos, é melhor nós sermos vistos por Deus pelos méritos de Cristo, porque se Deus olhar um pecadinho nosso, nós já somos condenados. Pelo simples fato de termos nascido, nós já somos condenados, porque nós já nascemos em pecado. Em pecado nos concebeu nossa mãe. Então nós já nascemos em pecado. Então é melhor que Ele nos olhe pelos méritos de Cristo e nós sejamos os absolvidos de Apocalipse 14:13, do que as nossas próprias obras, as nossas limitações, que muitas vezes servem de justificativa para não servirmos a Deus, para sermos condenados com os de Mateus 16:27. Então é melhor sermos vistos pelos méritos de Cristo. Terceiro, o nome de Deus responde pela sã doutrina, que identificará o verdadeiro do falso. Nós não vamos ter tempo, né, de ver aqui, tá? Mas olha só, o próprio Jeremias, capítulo 23, de 25 a 32, fala de profetas que falam sem Deus ter enviado esses profetas. Deus fala assim: eu não estou com eles, eu não os enviei, são profetas da mentira. E ainda diz aqui: aquele que sonha, conte o sonho com o sonho, mesmo que seja um sonho espiritual. Não está negando que existam sonhos espirituais, mas está dizendo: aquele que sonha, conte o sonho apenas com o sonho. Tenha responsabilidade, cuidado com o nome de Deus, tá? 2 Pedro 2, 20 e 21 vai dizer que toda palavra, essa aqui eu vou ler rapidinho, tá? 2 Pedro 2, 20 e 21. Aliás, 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pessoas que estão deturpando, distorcendo essa palavra aqui, essas pessoas estão chamando o nome de Deus em vão, porque foi o próprio Deus que deu essa palavra para essas pessoas. Pessoas que estão pregando heresias, pregando falsas doutrinas,
seguindo profetas e profetisas e revelações e visões, essas pessoas estão profanando o nome de Deus. O que responde por Deus no mundo é somente a revelação bíblica. A revelação bíblica. E quando se for pregar, deve-se pregar somente a revelação bíblica. E o testemunho é o próprio Cristo. Aqui Apocalipse 19:10. Vai dizer aqui: prostrei-me ante seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos. Agora preste atenção: que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Tem pessoas, adventistas do sétimo dia, falam que o espírito de profecia é Ellen White, uma mulher que viveu no século XIX. A Bíblia fala que é Cristo. Todas as pessoas que distorcem o Evangelho não serão inocentes diante de Deus. Todas as pessoas. Pessoas que estão tendo visões e revelações hoje aí, falando o que acham, o que não acham, estão quebrando o terceiro mandamento. Não serão vistas por inocentes diante de Deus. Porque o testemunho da profecia é Cristo. É impressionante, é assustador o que pensam, os que pensam que falam por Deus. Muitas vezes eles falam até contrários à Bíblia, à própria Bíblia. Muitas vezes eles têm que manipular a própria Bíblia para defender as coisas que eles falaram que viriam em nome de Deus. E o pior de tudo é quando um deles acerta uma previsão. Isso é o pior de tudo. Isso é a foice, isso é separar o joio do trigo, isso é condenação para um monte de gente, porque quando eles acertam alguma previsão, um monte de gente começa a seguir eles e deturpam a palavra de Deus, porque eles acertaram alguma previsão. Como todos os videntes acertaram previsões, mas erraram também. Todos os falsos profetas acertam previsões, mas erram também. Agora, o caos, a tragédia, é quando eles acertam, porque uma multidão de cegos, como bois que vão para matadouro, começa a seguir essas pessoas, simplesmente porque rejeitam a santa palavra de Deus. Isso é quebrar o terceiro mandamento, e Deus não terá por inocente aqueles que quebram o mandamento, porque homens santos falaram essas coisas reveladas nas Escrituras, inspirados por Deus. Isso nos basta. Isso aqui nos basta, a verdadeira doutrina. Irmãos, eu estou no final do sermão. O nome de Deus tem que ser guardado. Se você olhar aí a sociedade, existem milhares de teologias, milhares de denominações, milhares de doutrinas erradas. Eu quero dizer para vocês que só existe uma teologia certa, só existe uma revelação certa, não existe milhares. Se existe 100 teologias, 99 estão erradas. Não importa, pode existir 1 milhão, 10 milhões, 50 milhões, isso só confunde as pessoas, só traz confusão para as pessoas. Só uma está certa, porque só há uma revelação, só está certo o que a Bíblia diz, só. Não é o que eu digo, não é a minha opinião, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Homens santos falaram da parte de Deus. Não existe particular elucidação, só existe o que está escrito aqui contextualmente, de capa a capa. As pessoas não querem se aprofundar e estudar, e seguem, como eu falei, bois que estão indo para o matador, seguem os falsos que profanam o nome de Deus, negando a sua própria palavra. Lembra do poder de Deus em Jeremias? Antes de você existir. O nome de Deus é autoridade sobre enfermidades físicas e emocionais, Lucas 10:9. É autoridade sobre demônios, Lucas 10:17. Sobre as intempéries da natureza, Marcos 4:39-41. O nome de Deus é autoridade sobre toda criatura, Filipenses 2:10 e 11. Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. A verdadeira palavra de Deus. O nome dele é autoridade sobre tudo isso. O nome dele é santificador e regenerador. Quero ler aqui com os irmãos, 1 Coríntios 6:11. 1 Coríntios 6:11. Tais fostes alguns de vós,
mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Então, neste nome aqui é que nós somos santificados e regenerados, tá? Então, nós não podemos trair este nome, nós não podemos profanar este nome, nós não podemos perverter o que este nome revelou sobre si mesmo. Nós não podemos fazer isso. Há que se ter temor. O nome de Deus é o selo de entrada no reino através do santo batismo. Atos 2:38. Atos dos Apóstolos 2:38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E é a comissão que Jesus deixa para a igreja. Mateus 28:18. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o nome de Deus é o nosso selo de entrada no reino de Deus. Quando profanamos o nome de Deus, obviamente, nós não somos merecedores desse selo aqui. Nós não temos esse selo de entrada no reino. Deus não terá por inocente aquele que profana o nome. Nós somos batizados pelo nome dele. Nós temos respeito e reverência pelo nome de Deus. E só nos submetemos pela palavra revelada, contextualmente. Não versículos isolados daqui e dali, escolhido a dedo, que as pessoas escolhem para manipular a palavra, perverter a palavra para defender ideias. De Gênesis a Apocalipse, contextualmente, se for de fato a revelação bíblica e o ensino bíblico, nós nos submetemos a ela totalmente. Totalmente. Tá? O nome de Deus é o selo de entrada no reino através do batismo. O nome de Deus perdoa pecados. Salmo 130, verso 4. Somente Deus pode perdoar pecados. E finalmente, irmãos, sobre os textos que lemos de Romanos 1:9 e 9:1, Paulo invoca a Deus como testemunha da verdade para algo relacionado ao que o próprio Deus e à verdade absoluta. Então, como Pedro falou, toda profecia foi dada por Deus. Nós invocamos a Deus na verdade. Quando se prega o evangelho, está se invocando a Deus. Estou invocando a submissão de Deus para que os irmãos se submetam a Cristo. E todos que estiverem ouvindo. E quando eu escuto uma pregação legítima, alguém ali, a pessoa que está pregando, ela está invocando que eu me submeta a Deus e me submeta. Aí é usado o nome de Deus legitimamente. Nós invocamos o nome de Deus legitimamente, fazendo uso do que Ele mesmo revelou. E não do que nós achamos, do que Ele mesmo revelou. Quando nós começamos a falar do que nós mesmos achamos, nós estamos profanando o nome de Deus. E por fim, irmãos, a verdade é Cristo, amor e misericórdia. Amém. Quero convidar